Olá, tudo bem com você? Nessa segunda aula do tópico Emissão de Assinaturas, nós vamos conhecer os demais endpoints para o gerenciamento de assinaturas, que permitem operações como cancelamento, alteração da data de vencimento, dentre outras. Mas antes de continuarmos, é importante que você tenha feito as aulas anteriores. Caso ainda não tenha cursado, clique no card e tenha acesso à playlist completa. Vamos começar? Vamos abrir a documentação técnica da GerenciaNet na seção Assinaturas, Outros Endpoints. E o primeiro endpoint que quero demonstrar para vocês é o de listar os planos de assinatura existentes. Vamos clicar nessa seção e obter mais detalhes. Para filtrar a nossa consulta, temos alguns parâmetros que são opcionais, como o name, que retorna os resultados de acordo com o nome de um plano específico. Com os demais parâmetros, você pode realizar um tipo de pesquisa por paginação, trazendo uma certa quantidade de registros definida pelo parâmetro limit e, com o offset, podemos definir a partir de qual registro a busca será realizada. Agora vamos à nossa SDK executar esta consulta. Vindo no diretório Examples, Subscription, vamos abrir o arquivo listplans.php. Aqui é feita toda a inicialização da SDK, instanciando as classes da GerenciaNet com as nossas credenciais para autenticação na API. Na variável params, definimos os parâmetros que acabamos de mencionar. Como exemplo, eu quero listar todos os planos que eu tenho criado em minha conta. Então, eu posso remover todos estes parâmetros, que são opcionais, e passar um array vazio. Dessa forma, executando o arquivo listplans.php, será instanciada a classe da GerenciaNet com as nossas credenciais e executado o método getPlans, passando os nossos parâmetros. Vamos até o nosso navegador executar essa consulta. Em nossa SDK, no diretório Examples, Subscription, e vamos abrir o arquivo listplans.php. Neste momento, obtivemos um code 200, indicando que a requisição foi realizada com sucesso e nos retornou a estrutura de retorno do método getPlans, onde a gente encontra os planos que temos criado em nossa conta. Neste caso, eu tenho somente um plano. Aqui nós encontramos o ID deste plano, o nome, as informações de intervalo e repetições. Agora vamos utilizar o endpoint para editar o nome deste plano. Voltando em nossa documentação, vamos obter mais detalhes sobre este endpoint. Aqui encontramos exemplos em diversas linguagens utilizando nossas SDKs disponíveis e para realizar esta edição precisaremos do plano ID desejado. Vamos copiar o plano ID do plano que nós temos criado, vamos até a nossa SDK de PHP em nosso VS Code e abrir o arquivo updateplan.php. Aqui é feita toda a inicialização da SDK, instanciando as classes da GerenciaNet, obtemos as credenciais para autenticação da API e então nós devemos informar na variável params, no parâmetro ID, o ID do plano que nós desejamos alterar. Vamos colar o ID do plano que nós acabamos de copiar e nós definimos no body da requisição, no parâmetro name, o novo nome que nós desejamos definir. Para este caso, o nosso plano atualmente está com o nome de Internet 300 MB. Vamos alterar este nome para Ultra Internet 300 MB. Executando então o arquivo updateplan.php, será instanciada a classe da GerenciaNet com as nossas credenciais e executado o método updateplan, passando como parâmetro o ID do nosso plano e o body, o novo nome a ser definido. Vamos até o nosso navegador, em nossa SDK, executar este arquivo. No diretório Examples, Subscription e abrir o arquivo updateplan.php. Com isso, a requisição foi realizada e nós obtivemos um retorno com o code 200, indicando que o nosso plano foi alterado com sucesso. Vamos listar novamente os nossos planos e ver como ficou essa edição. Voltando no diretório Examples, Subscription, vamos abrir o arquivo listplans.php. Aqui identificamos a listagem
com o nome do nosso plano atualizado. Outro endpoint para o gerenciamento de planos é o responsável por realizar os cancelamentos. Voltando em nossa documentação, vamos até a seção Cancelar plano de assinatura. Para este procedimento, deverá ser informado o Plan ID do plano de assinatura que deseja cancelar. Uma observação é que um plano só pode ser cancelado se nenhuma assinatura com status ativa estiver vinculada a ele. Vamos até a nossa SDK executar o exemplo para cancelar um plano. Vamos copiar o ID do nosso plano e abrir o arquivo deleteplan.php. Aqui será feita a inicialização da SDK com as nossas credenciais e na variável params, no parâmetro ID, vamos informar o ID do plano que desejamos cancelar. Será instanciada a classe da GerênciaNet e executado o método deleteplan, passando como parâmetro o plan ID que desejamos cancelar. Vamos voltar em nosso navegador, no diretório Examples, Subscription e abrir o arquivo deleteplan.php. Em nosso caso, o plano não pode ser cancelado, pois possui uma assinatura ativa. Por isso, obtivemos esta falha. Vamos para um próximo endpoint e editar as informações enviadas na propriedade metadata da assinatura. Na documentação técnica da GerênciaNet, vamos obter mais detalhes sobre este endpoint. Com ele, podemos definir ou alterar os parâmetros Notification URL e ou o Custom ID da assinatura. Para isso, precisaremos enviar o Subscription ID da transação desejada. E a seguir, você encontra exemplos em diversas linguagens utilizando nossas SDKs disponíveis. Agora vamos até a nossa SDK de PHP executar este exemplo. Em Examples, Subscription, vamos abrir o arquivo update subscription metadata.php. Nele é feita a inicialização da SDK, instanciada as classes da GerênciaNet e definimos também as credenciais para autenticação da API vinda do arquivo config.json e na variável params, no parâmetro ID, informaremos o ID da assinatura. No meu caso, eu vou buscar o ID da assinatura do painel de registros da API. Vindo no menu API, Minhas aplicações, Homologação, vamos copiar o ID dessa que temos criado. Vou colar aqui no parâmetro ID. Na variável body, definiremos as informações que desejamos alterar, que podem ser a URL de notificação e o identificador customizado. Eu vou manter essas informações. Executando então este arquivo, será instanciada a classe da GerênciaNet com as nossas credenciais e executado o método update subscription metadata. Vamos até o nosso navegador executar este exemplo. Voltando no diretório Examples Subscription, vamos abrir o arquivo update subscription metadata.php. Neste momento, a requisição foi realizada e obtivemos um code 200 indicando que a alteração foi feita com sucesso. Aproveitando as modificações de URL e identificador customizados que acabamos de fazer, vamos inserir uma mensagem no histórico da assinatura que seja pertinente a estas alterações. Vamos até a documentação técnica obter mais detalhes sobre este endpoint. O histórico de uma assinatura representa todas as ações que ocorreram com essa transação até o presente momento. E essas mensagens personalizadas não influenciam na transação em si, apenas em seu histórico. E para realizarmos esta requisição, precisaremos do Subscription ID que desejamos inserir uma mensagem. Aqui você encontra vários exemplos em diversas linguagens utilizando nossas SDKs. Para este momento, vamos abrir a nossa SDK de PHP no exemplo create subscription history.php. Neste arquivo é feita a inicialização da SDK, instanciada as classes da GerênciaNet e definida as credenciais para autenticação da API, e então na variável params, no parâmetro ID, iremos informar o ID da nossa assinatura. Eu vou copiar o mesmo ID da assinatura que utilizamos no endpoint anterior, vou colá-lo aqui, e no body da requisição deveremos informar no parâmetro description a mensagem personalizada que desejamos inserir no histórico. Para este exemplo, vou inserir a seguinte mensagem: definição da URL de notificação
e identificador personalizado. Executando este arquivo, será instanciada a classe da GerênciaNet com as nossas credenciais e executado o método createSubscriptionHistory. Vamos até o nosso navegador executar este exemplo. Vindo em nossa SDK, em Examples Subscription, vamos abrir o arquivo createSubscriptionHistory.php. Com isso, foi realizada a requisição e nós obtivemos um code 200 indicando que a mensagem personalizada foi inserida no histórico da nossa assinatura. Vamos imaginar que seu cliente final deseja cancelar essa assinatura. Para realizar essa ação, podemos consumir o endpoint responsável para cancelamento. Para isso, vamos acessar a documentação técnica da GerênciaNet no tópico Cancelar assinaturas ativas em um plano. Aqui você encontra exemplos em diversas linguagens utilizando nossas SDKs e para realizar esta ação, precisaremos do Subscription ID da assinatura desejada. Vamos então até a nossa SDK de PHP no diretório Examples Subscription e abrir o arquivo cancelSubscription.php. Aqui será feita a inicialização da SDK com as classes da GerênciaNet e definidas as credenciais para autenticação da API e deveremos informar na variável params, no parâmetro ID, o ID da assinatura que desejamos cancelar. Eu vou copiar o ID da assinatura que já estamos trabalhando, colar aqui no parâmetro ID e então executando este arquivo, será instanciada a classe da GerênciaNet com as nossas credenciais e executado o método cancelSubscription, passando como parâmetro o ID da nossa assinatura. Agora vamos até o nosso navegador, em nossa SDK, no diretório Examples Subscription e abrir o arquivo cancelSubscription.php. Com isso, a requisição foi realizada e nós obtivemos um code 200 indicando que a assinatura foi cancelada com sucesso. Agora vamos verificar como ficaram estas alterações que fizemos utilizando o endpoint para retornar as informações da assinatura. Voltando à documentação técnica da GerênciaNet, vamos até o tópico Retornar informações de assinatura vinculada a um plano. Aqui você encontra exemplos em diversas linguagens utilizando nossas SDKs disponíveis. E para realizar esta ação, você precisará do Subscription ID da assinatura desejada. Voltando em nossa SDK de PHP, no diretório Examples Subscription, abriremos o arquivo detailsubscription.php. Neste arquivo é feito também a inicialização da SDK instanciada às classes da GerênciaNet e definida as credenciais para autenticação da API e na variável params, no parâmetro ID, informaremos o Subscription ID que desejamos consultar. Para este caso, eu vou copiar o ID da assinatura que já estamos trabalhando, vou colar aqui no campo ID e executando este arquivo, será instanciada a classe da GerênciaNet com as nossas credenciais e executado o método detailSubscription, passando como parâmetro a nossa assinatura. Agora vamos até o navegador, em nossa SDK, no diretório Examples Subscription e executar o arquivo detailsubscription.php. Com isso, a requisição foi realizada e nós obtivemos o objeto JSON com a estrutura de retorno do método detailSubscription, contendo todas as informações da assinatura, assim como o seu ID, o valor, o status atual, que é cancelada, requisição que nós fizemos anteriormente, o Custom ID personalizado que nós definimos e também a URL de notificação, a forma de pagamento definida para esta assinatura, assim como o plano que foi utilizado e as informações do histórico da nossa assinatura. Termina aqui a segunda e última aula do tópico Emissão de Assinaturas do módulo 5. Nessa aula, você conheceu os variados endpoints de gerenciamento de assinaturas. Na próxima aula, nós veremos todo o processo para a geração de links de pagamento. Esperamos que você esteja gostando do curso. Em caso de dúvida, escreva para a gente nos comentários. Não se esqueça de deixar também o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal para não perder as novidades por aqui. Até a próxima!